Olha só, pessoal, voltando, né? Então, ok. Meio ambiente, competência concorrente entre União, Estado e Distrito Federal. É possível também competência municipal em caso de interesse local. Mas o Supremo também vai dizer o que é que não tem, ou sobre o que não tem competência do município. Então, por exemplo, trânsito e transporte. Inclusive, foi um ponto que eu toquei lá nas aulas de trânsito e transporte. Nas aulas de competência da União, melhor dizendo. Nas aulas de competência da União, eu falei para vocês que competência sobre trânsito e transporte é competência privativa da União. Portanto, obviamente, nem o Estado nem o município podem invadir. Diz o Supremo. Esta corte possui ainda jurisprudência firmada no sentido de que compete privativamente, ou seja, apenas a União legislar sobre trânsito e transporte, impossibilitados Estados-membros e municípios, a não ser que houvesse aquela lei federal lá dos parágrafos que nós vimos. Então, se houvesse uma autorização para os estados legislarem, talvez fosse o caso do município também. Mas, tirando isso, não há essa competência, tá bom? Então, toda vez que alcançar trânsito e transporte, permanece competência da União. Definição do tempo máximo de espera de clientes em fila de instituições bancárias. Gente, banco, sistema financeiro, é competência privativa da União. E quando isso afeta o funcionamento dos bancos, o funcionamento é competência da União. Mas, quando diz respeito à relação de consumo entre o cliente e o banco, aí sim, estados e municípios podem legislar. Olha só, repetindo. Quando se tratar de alguma situação que afete o funcionamento da instituição bancária, aí, gente, o município não tem competência. Quando, no entanto, diz respeito à relação de consumo entre o cliente e o banco, aí sim, o município e o Estado, né, podem intervir. Então, olha só, RE 610.221. Definição do tempo máximo de espera de clientes em fila de instituições bancárias. Competência do município para legislar. Assunto de interesse local. Assunto de interesse local. Então, ratificação, ou seja, manutenção da jurisprudência da Corte. A Corte já vinha decidindo isso, foi mantido, tá bom? Por quê? Porque isso não afeta o funcionamento do banco. Não afeta. Outro tema. Controle de publicidade. Não sei se vocês lembram, faz um tempo, faz uns... a lei de 2006, né? Então faz 14 anos. Iniciou em São Paulo um projeto chamado São Paulo Cidade Limpa, alguma coisa assim. Esse projeto reduzia e restringia intensamente a publicidade visual em São Paulo. Intensamente. Então havia uma restrição intensa à divulgação visual, outdoor, aqueles de LED, enfim. E aí começaram a questionar, isso é interesse local? Está legislando sobre questão comercial, publicidade e tal. O Supremo considerou que sim, isso é interesse local. Então, legislar sobre publicidade e propaganda visual é interesse local, no caso, Lei Cidade Limpa, né? Por quê? Trata de interesses locais, entre os quais a ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana. Então, como a publicidade visual ela faz parte da paisagem urbana e o município tem competência para legislar sobre ordenamento urbano, então, consequentemente, ele tem competência para legislar sobre publicidade visual. Por quê? Que vai evitar a poluição visual e assim vai bem cuidar do meio ambiente e do patrimônio da cidade. Ok? Então, sim, é competência municipal legislar sobre publicidade em espaços de acesso público, tá? Antes de chegar aqui no 6.3.8, a partir de quantos anos o idoso tem direito à gratuidade do transporte público, gente?
A partir de quantos anos os idosos, os velhinhos, têm gratuidade no transporte público? 60? Pois é. A legislação federal prevê a partir dos 65. A legislação federal prevê a partir de 65. Aí fica assim, cara, mas aqui em Belém é a partir de 60. É, legislação municipal, a partir de 60. Aí vem a pergunta. As empresas de ônibus, obviamente, não vão perder passageiro de 5 anos. 60, 61, 62, 63, 64. E aí surge a dúvida. Isso é competência? Não é competência sobre transporte? Porque se for competência sobre transporte, é competência da União. O município não pode se misturar. Gente, o ministro Celso de Mello disse que não é competência privativa da União. Olha só o que ele diz. Não vislumbro, não vejo, no texto da Constituição, a existência de obstáculo constitucional, ou seja, de limite, de proibição, que possa inibir o exercício pelo município da típica atribuição institucional que lhe pertence, fundada em título jurídico específico, artigo 30, inciso 1º da Constituição, interesse local, para legislar por autoridade própria sobre a extensão da gratuidade do transporte público coletivo urbano às pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 e 65 anos. Então, foi isso, ó. A Constituição não proíbe. Além do mais, a Constituição diz que o transporte coletivo é um serviço público mantido pelo município. Então, não tem problema. Na realidade, o município, ao assim legislar, pode ser incompetência material, ou seja, naquilo que ele pode fazer. O que é que ele pode fazer? O transporte coletivo é a competência dele, ele que presta diretamente ou mediante concessão ou permissão de transporte público coletivo, cuja prática autoriza essa mesma pessoa política a dispor em sede legal, ou seja, por meio de lei, sobre tema que reflete assunto de interesse eminentemente local. Então, já que a Constituição deixa que ele preste serviço de transporte coletivo, obviamente ele pode legislar sobre esse transporte coletivo de passageiros. Ok? E aí o ministro ainda completa e diz, olha, cabe assinalar neste ponto que a autonomia municipal erige-se, eleva-se à condição de princípio estruturante da organização institucional do Estado brasileiro. É o princípio que estrutura o Estado brasileiro, qualificando-se como prerrogativa política, que outorga ao município, pela própria Constituição da República, outorgada ao município pela própria Constituição da República. E somente por essa ele pode ser validamente limitada. Só a Constituição pode impedir o exercício da autonomia municipal. Ok? Olha só, gente. Às vezes, eu vou sendo bem sincero com vocês, às vezes a jurisprudência do Supremo é bastante louca. Enfim, vocês que acompanharam a questão da prisão em segunda instância, perceberam isso, né? O Supremo decidiu uma coisa lá, decidiu uma coisa aqui, depois muda de novo, e muda de novo, como se não tivesse influindo em nada na nossa vida. Não estava mudando nada na nossa vida. Imagina. Decisão do Supremo? Não, pouquíssima interferência na nossa vida. E às vezes você não consegue nem entender exatamente por que uma situação e por que outras situações são diferentes. Vou tentar dar um argumento, embora eu ache que esse é um argumento furado. É um argumento furado, mas é o argumento que o Supremo vai usar. Olha só, duas decisões do Supremo. Primeira decisão. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STF, no sentido de que o município tem poder, tem competência para instituir uma distância mínima entre postos de combustíveis. E pode dizer, ó, entre um posto e outro tem que ter no mínimo, sei lá, 500 metros. Professor, por que isso? Gente, olha só, argumentos possíveis. Por que o município pode impedir isso? Quer dizer, bora lá, qual é o problema disso? O problema disso é que isso limita a livre concorrência. Quando o município faz isso, ele cria um setor de concorrência exclusiva. Naquele setor, só eu mando, o meu posto manda. Naquele bairro, ele é meu.
Isso é muito ruim. Isso é efetivamente muito ruim. Então, vamos supor, esquinas, que você tem duas esquinas, né? E você poderia ter 2 postos, de repente, se a legislação impede que tenha 2 postos, que é só um na esquina, e aí ele vai, então, dominar aquele público. Ó. Ele vai ter uma clientela cativa por causa do município. Então, eu acho isso problemático. Mas qual é o argumento? Ah, é porque isso pode garantir segurança, né? Porque postos próximos podem gerar algumas situações de segurança mesmo, segurança de risco de explosão, algo do tipo. Acho furado esse argumento. Segundo, é porque um posto ele afeta a dinâmica do tráfego viário, né? Entrada e saída de carro e tal. Então, 2 postos muito próximos podem afetar muito esse tráfego viário. Também acho furado, porque você vai ter uma série de empreendimentos que podem fazer a mesma coisa e você não proíbe. Mas o Supremo disse que o município pode fazer isso. O município pode instituir uma distância mínima entre postos de combustível. Guarda a primeira decisão. Bora para outra decisão? Olha só. Lei Municipal de Joinville que proíbe a instalação de uma nova farmácia a menos de 500 metros da outra. Olha, não é a mesma lógica? Uma lei que proíbe uma farmácia muito perto da outra. O que o Supremo disse? Extremo aqui não pode levar a competência municipal para o zoneamento da cidade. Pensou, opa, não pode. Organizar a cidade a esse ponto não pode. Por quê? Aí vem o argumento certo. Porque isso implica reserva de mercado. Ou seja, os clientes daquela região vão precisar comprar naquela farmácia necessariamente. Ou seja, violação à livre concorrência, à defesa do consumidor e à livre iniciativa. Este acordo, meu está certo. Este acordo está certo. Agora, o Supremo manteve o entendimento lá de que posto pode diferenciar. Eu não vejo nenhuma diferença substancial a justificar julgamentos tão diferentes. Mas essa aqui é a minha avaliação sobre a jurisprudência do Supremo. Eu faço a crítica e explico como funciona. Então, se cair na prova, posto pode, farmácia não pode. Existe razão para essa diferença? A meu ver, não existe. Tá bom? Mas ficou claro isso aqui? Entendeu? É loucura, total. Mas, enfim, o Supremo é o guardião da Constituição. E o Supremo, ele vai sempre zelar para que a Constituição seja adequadamente respeitada. 7.7.3.11. Os municípios são competentes para legislar sobre questões que respeitem a edificações ou construções realizadas em seu território. Porque edificação e construção tem a ver com ocupação e uso do solo urbano, tá bom? Inclusive relacionados a exigências de equipamento de segurança na construção. Também ocupação urbana e uso do solo. E aqui também teria relação à seguridade. Em caso de imóveis destinados ao atendimento público. Então, construção e os equipamentos necessários a construção em geral. E no caso de edifícios destinados a atendimento público, o município pode criar regras em relação ao seu funcionamento. Último acórdão, gente. O município pode, lembra que eu falei? Relação de consumo em instituição financeira pode. Por outro lado, funcionamento da instituição financeira não pode. Segurança na instituição financeira pode a relação de consumo. O município pode editar legislação própria com fundamento na sua autonomia constitucional, com o objetivo de determinar as instituições financeiras que instalem suas agências em favor dos usuários dos serviços bancários, equipamentos destinados a proporcionar segurança, como portas eletrônicas, câmeras filmadoras, ou conforto, como banheiros, cadeiras e bebedouros. Tá bom? A Constituição
o Supremo entende que a Constituição assegura ao município essa competência, porque isso não seria direito financeiro, isso seria relação de consumo. Claro até aqui, gente? Sim? Beleza, gente. A gente encerra aqui. Na próxima aula, a gente vai finalizar federalismo, finalmente. Vai ver direito, Distrito Federal e a gente encerra federalismo. Ainda bem, a gente começa a organização dos poderes, tá bom? Só finalizar a filmagem, finalizar. Não, vou deixar gravando para a gente corrigir o trabalho, né? Pode ajudar vocês. Gente, então olha só, primeira atividade variativa foi bem simples. Sobre o Estado e federalismo, vamos considerar as afirmações a seguir. O Estado federal, o que é que ele é? É um Estado que não está submetido ao império da lei. A. B. Que admite um mecanismo de proteção que permite a intervenção temporária de um ente em outro. C. Que está presente, em que está presente o direito de secessão, ou que pode ser territorialmente organizado, mas que não assegura autonomia às regiões. A, B, C ou D. O que caracteriza o Estado federal? Opa, deixa eu só abrir. O que caracteriza o Estado federal? Gente, o que caracteriza o Estado federal é o item B. O Estado federal ele admite um mecanismo de proteção que permite a intervenção temporária de um ente em outro, que chama-se intervenção federal. Essa é uma das características do Estado federal. Ele tem entes autônomos, mas temporariamente, para proteger a federação, um ente pode interferir no outro, por meio da intervenção federal. Tá? Estado que não está submetido ao império da lei. Estado arbitrário. Está presente o direito de secessão. Essa aqui é fácil. Onde está presente o direito de secessão, gente? Estado unitário ou confederação? Confederação. E o Estado unitário é aquele que até pode se organizar territorialmente, ele até pode ter alguma organização territorial, mas não tem autonomia nas suas regiões, tá bom? Sobre os tipos de federalismo, bora lá. Tem o assimétrico, o federalismo por agregação, o dual e o cooperativo. Bora ver o conceito? Primeiro, o Estado é caracterizado por uma formação em que os Estados-membros concentram maior autonomia, cedendo ao ente central parte de sua autoridade. Ou seja, na origem, os Estados-membros tinham autonomia, a maior autonomia, e deles deram uma parte para a União. Assimétrico, agregação, dual, cooperativo. Que federalismo é esse? Esse é o por agregação, gente. Por agregação era, os entes originais tinham muito poder e aí atribuem uma pequena parcela dessa autoridade, uma parcela necessária dessa autoridade à União. Segundo, modelo de Estado federal no qual as competências entre os entes são organizadas de forma a viabilizar uma colaboração entre eles. Modelo de Estado federal no qual as competências dadas a cada ente permite uma colaboração entre eles. Assimétrico, dual ou cooperativo? Cooperativo, perfeito. Modelo de Estado federal no qual as competências entre os entes são divididas de forma estática ou rígida. Federalismo.
dual. Você tem aí uma separação bem estanque entre os entes. Por fim, o que sobrou, né? Modelo de Estado Federal no qual a organização político-administrativa considera as diferenças socioculturais ou socioeconômicas de forma a estruturar a federação respeitando as distinções fáticas. Federalismo assimétrico, ou seja, você tem aí uma organização que respeita as assimetrias, as diferenças entre os entes. Ok? Dúvida em relação a essa primeira atividade? Não? Pense aí. Senão a gente vai para a segunda atividade. Essa aqui foi a que eu disse para vocês fazerem acompanhando o livro do Pedro Lenza. Lá na tabelinha de competências. Inclusive, eu tirei tudo de lá. Bora lá, gente. Legislação sobre bingos. Competência de quem? Sobre bingos, competência da União para legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios. Fixação de data de vencimento de mensalidades escolares. Competência da União para legislar sobre direito civil. Legislação que permite a comercialização de artigos de conveniência em farmácias. O que é isso? Competência dos estados sobre comércio ou relações de consumo? Sobre comércio. Perfeito. Tá bom? Claro, essa primeira? Essa aqui, essa atividade, ela deu dor de cabeça para quem não foi olhar lá a lista de competências. Quem não foi olhar a lista de competências teve dor de cabeça. Quem olhou, tranquilo, né? Dúvida nessa primeira questão? Ok. Bora lá. Lei que obriga a notificação mensal ao órgão de saúde de casos de câncer de pele. Competência privativa da União sobre saúde? Não, porque não é privativa da União. Competência da União sobre comunicação? Não. Competência sobre meio ambiente? Não. Telecomunicação? Não. Competência concorrente, União, Estados e Distrito Federal sobre proteção e defesa da saúde. Tá? Segundo, a lei que estabelece normas sobre o controle de resíduos de embarcações. Eu acho que essa eu até colei no material de vocês. Competência concorrente sobre meio ambiente. Competência concorrente sobre meio ambiente. Lei que obriga empresas de telefonia a instalar equipamentos de bloqueio de sinal em presídios. Essa aqui era boa. E aí, gente? Uma lei que obrigue empresas de telecomunicação a instalar equipamentos de bloqueio em presídios. Ela é competência concorrente sobre telecomunicações ou competência da União sobre telecomunicações? União, perfeito. Competência da União sobre telecomunicações. Olha, foram só duas questões. Cada um desses itens aqui valia meio ponto. Vou fechar aqui só para ver como foi a nota de vocês.